Fala, builders! Beleza? Hoje eu vou falar aqui dos resultados do mês de abril do Building Public da Podify. O que a gente acertou, o que a gente errou e o que a gente pretende fazer agora para esse mês de maio, tá? Então, vem comigo. Bom, falando aqui dos resultados de abril, vou falar aqui um pouco do roadmap, né? O que a gente fez nesse mês aqui, no último mês que passou de abril. O que a gente focou também em termos de negócio. Como é que está atualmente nossa receita mensal aqui recorrente, né? E também o que a gente pretende fazer, ou pelo menos o que a gente está planejando fazer agora no mês de maio, beleza? Então, falando aqui um pouco de roadmap, a gente focou bem aqui nesse mês de abril em features novas e melhorias na plataforma, baseado nos feedbacks que a gente pegou dos nossos usuários aí, nossos usuários pagantes principalmente, né? Então, a gente focou aqui, primeiramente, na otimização do nosso site mobile, né? Então, hoje a aplicação ela não estava otimizada para mobile, né? Não tem uma aplicação nativa para mobile, né, da Podify, é simplesmente um site responsivo. Então, a gente melhorou ali a parte de responsividade do site, para deixar ele um pouco mais agradável para quem opera a plataforma ali no mobile, né, no celular e tal. Então, a gente tem um número relevante de usuários que estão acessando pelo mobile hoje e que pediram algumas melhorias e tal, para ficar um pouco mais fluida ali a operação, tá? Falando aqui de umas features principais que a gente entregou nesse mês aqui, implementou novos efeitos visuais. Então, a gente implementou novos efeitos de transição e de animação. Eu vou até mostrar aqui para vocês na plataforma rapidinho como é que ficou isso aqui na plataforma, né? Então, aqui na parte de criação de vídeo baseado no roteiro, a gente tem aqui na parte de vídeo as opções que a gente já tinha antes, né? De modelo de imagem, aspect ratio e o estilo de imagem e tal. E a gente adicionou aqui esses efeitos visuais. Agora, o usuário ele pode optar por adicionar ou remover esses efeitos visuais aqui. Então, a gente tem efeito de fade, né? Então, ele pode habilitar e remover aqui, já vem setado com alguns por definição. O efeito de zoom, então, hoje, agora os vídeos têm aquele zoom out e zoom in, né? Da imagem. A swipe, então a gente tem transições da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, do topo para baixo, de baixo para cima, etc. Então, a gente tem esses efeitos aqui. E o shake, a gente dá uma tremida na tela também. Então, tem esses efeitos aqui que hoje estão disponíveis para serem adicionados na geração do vídeo, tá? Além disso, também adicionou alguns efeitos aqui de brilho, né? Então, aqui temos alguns efeitos de brilho também. A gente tem várias opções aqui, né? Então, a gente tem hoje umas, sei lá, 6 ou 7 opções aqui que a gente pode escolher, né? Então, tem vários aqui. A gente já adicionou para a pessoa ter a opção de deixar o vídeo um pouco mais dinâmico. E que a gente já tinha antes, né, os efeitos de animação, porém a gente melhorou o efeito de animação. A gente tinha esse tipper aqui, né, que era o default, que ele colocava uma animação nas imagens, mas não ficava tão perfeito, às vezes distorcia muito, né, dependendo do estilo da imagem, ainda mais quando era personagens em movimentos ali. E a gente adicionou agora o estilo balanceado aqui, né? Então, que ele tem um custo um pouco maior, porém, ele não distorce as imagens, as animações não são distorcidas ou tende a não ficar distorcidas quando são aplicadas no vídeo, tá? A gente está para liberar mais um que a gente vai chamar de Best Quality. Esse aqui realmente vai ficar mais estado da arte, assim, né? As animações bem mais fluídas, como se fosse ali um vídeo mesmo, e não uma imagem sendo animada. Mas a gente não liberou ainda para a parte de vídeo. A gente liberou para a parte de imagem, geração de imagem, de texto para imagem, mas não de texto para vídeo ainda, tá? Porque tá fazendo alguns testes ali junto com a geração do vídeo, tá? Então, essa aqui foram as principais features que a gente liberou para o pessoal, falando de efeitos visuais. Voltando aqui para o nosso mind map, a gente também otimizou a geração de vídeos curtos. Então, a gente tinha uma demanda ali de muitos usuários fazendo vídeos tanto para TikTok quanto para Shorts, né? Ou Reels ali, né? Falando de Instagram, né? E aí tem muitas pessoas fazendo vídeos abaixo de um minuto, então até 50 segundos, 45 segundos. E aí o dinamismo da geração de imagem que a gente tinha, mesmo com as transições, não estavam tão, como digamos assim, não estavam tão rápido o suficiente para reter a atenção do usuário, né? Então a gente implementou aqui para quando o vídeo ele é abaixo de um minuto, automaticamente a plataforma já vai gerar vídeos entre 5 e 10 segundos, baseado ali no roteiro que a pessoa colocou. Então isso vai deixar o vídeo um pouco mais dinâmico, além das transições e animações que também ajudam a deixar o vídeo mais atrativo e reter ali o máximo possível da audiência de quem está assistindo, tá? E por último aqui, a gente também fez a migração aqui do ChatGPT para o ChatGPT 4.1 Mini e Nano, né? Então a gente teve que adaptar nossos prompts. A gente estava usando antes ali na engine ali o GPT 4o, o Mini, né? E aí com o lançamento no último mês da OpenAI do GPT 4.1, tanto o Mini quanto o Nano, a gente entendeu onde dava para colocar em cada processo ali
do produto, né? Então tem algumas partes ali que tá usando o Mini, outras partes estão usando o Nano, só que a gente teve que adaptar os prompts, né? Porque os prompts que estavam bem azeitados para o GPT-O Mini, eles não ficaram tão bem azeitados quando a gente migrou. Então teve um trabalho de engenharia de prompt para adaptar, para não cair a qualidade da geração dos vídeos ali, dos roteiros que a gente tem hoje na plataforma, beleza? Então a gente focou bastante nesse mês de abril em roadmap, né, em coisas, melhorias para produto, e acabou que a gente não focou tanto em negócio. Mas falando aqui de negócio, a gente teve alguns milestones aqui importantes. Então, a gente estava rodando já a campanha de Meta Ads desde o final de fevereiro, começo de março, né? Uns testes ali que já estavam mostrando alguns resultados legais. Basicamente, a gente não mexeu muito, a gente só criou 2 novas campanhas para testar no último mês aqui, que foram campanhas de lookalike. Então, a gente pegou, dado que a gente já tem agora um volume de usuários entrando, a gente fez duas campanhas de lookalike. Uma focada em pessoas que viraram lead, né, se cadastraram na plataforma, pelo menos para testar nos últimos 180 dias, e outra de pessoas que compraram nos últimos 180 dias. Então, basicamente, a gente está falando para a Meta tentar identificar pessoas que têm esse perfil similar, tanto das pessoas que viraram leads, cadastraram, né, na plataforma, quanto pessoas que compraram, para tentar entregar os nossos criativos, os nossos ads para esse tipo de perfil de pessoa. Consequentemente, com isso, a gente tende a ter uma taxa de conversão maior ao longo do tempo, dado que o pixel da Meta ali vai entendendo quem é esse perfil ideal que consome a plataforma, beleza? Então, isso aqui falando de ads, a gente não mudou muito, a gente pretende mexer agora nesse mês de maio agora, focar mais nisso, eu vou falar mais para frente, mas para abril foi isso, tá? Falando aqui de funil, como é que ficou o funil nos últimos 30 dias aí, né? Então, a gente teve mais ou menos 2.500 cliques aqui, né? Que nos gerou 507 leads, então nos últimos 30 dias a gente trouxe 507 leads de cadastro, pelo menos no free trial ali, para as pessoas testarem a plataforma, né? E esses 507 leads a gente conseguiu gerar 22 compras através desses leads aqui, tá? O que nos dá uma métrica de conversão de pessoas que clicaram no nosso anúncio e viraram leads de 20%. E a gente também teve uma taxa média de conversão de vendas mesmos, em cima desses 507, de 4% em média ali, que é uma taxa bem boa, tá? Normalmente a gente roda em torno de 2, entre 1,5, 2, 3, tornando ali, a gente está em 4, tá bem. Então a gente, quando a pessoa chega ali no funil, que é o perfil correto, a gente está conseguindo uma taxa de conversão bem grande, tá? Então aqui é basicamente azeitar mesmo o público-alvo ali e os nossos criativos para a gente poder aumentar essa taxa e aumentar o topo de funil para lá no final a gente conseguir converter mais pessoas. Falando do custo por lead, como é que ele fechou agora em abril, né? O custo por lead fechou em 5,60, né? Então a gente está com um custo bem controlado, entre 5 e 8 ali é um custo bem controlado de lead. E o custo por ação, né, que é o custo por compra, que é o CPA, a gente está fechando em quase R$130 ali, né? A gente tem uma meta ali de não passar de 200, né? O nosso custo por cada pessoa que comprou, a gente não gasta mais que 150, R$200 ali por CPA, tá? Já por lead a gente está bem controlado ali entre os 5 e 6 reais ali, tá bom? Então falando da parte de negócios de ads, foi isso. A gente não mudou muita coisa, mas teve uns resultados bem interessantes aqui no mês de abril, tá? A gente também participou de 2 eventos legais aqui em São Paulo. A gente participou do Canary Summit, que é um evento de um VC aqui, que é o Venture Capital de Early Stage aqui de São Paulo. Eu fiz bastante network lá com uma galera que pode fazer sinergia com a Podify para a gente tentar fazer ali uma parceria comercial, tanto para fazer upsell dentro do produto deles, ou a gente fazer uma parceria ali que pode potencializar os 2 produtos, tá? E a gente também participou também da comunidade de microsas do Bruno Okamoto, né? A maior comunidade de microsas aqui do Brasil atualmente. Também fizemos bastante network ali com algumas pessoas. Foi bem legal o evento. Peguei bastante contato também ali com algumas pessoas que podem nos ajudar ali a fazer parcerias com produtos que já existem, né? E tentar aumentar o nosso ticket aí e alcançar um novo nicho, um outro nicho aí de mercado que a gente não estava pensando. Então, foi bem legal, foi bem produtivo os 2 eventos do ponto de vista de contatos e possíveis parcerias, tá? Então, pro próximo mês eu vou estar atualizando vocês aí se rolou alguma coisa legal ou não, tá? E também a gente teve churns, né? Então, infelizmente, a gente teve alguns churns na plataforma de usuários assinantes, né? Que são usuários que têm assinatura recorrente, não assinatura pré-paga. Então, a gente sofreu alguns churns ali. Apesar de a gente ter conseguido converter bastante gente, também a gente teve alguns churns aí. Não afetou o nosso MRR, porque a gente conseguiu compensar com uma conversão maior, mas a gente teve uma perda de receita aí também, tá? Falando de MRR, a gente fechou o mês de março, a gente ia fechar em 2,1, né? 2.100k aqui, né? De receita recorrente, e em abril a gente fechou em 2.500, então a gente teve um aumento aí médio de quase 20%, né? Então, como eu falei, apesar de a gente ter
tido churn, perdido alguns assinantes, a gente também conseguiu colocar mais gente para dentro, comprando ou via pré-pago ou assinatura mensal, que compensou essa perda. Então, a gente mesmo perdendo pessoas no mês passado, a gente conseguiu aumentar o faturamento aí em quase 20%, tá? Beleza? Bom, esse foi o resultado geral aqui do mês de abril. E o que a gente está pensando em focar agora para o mês de maio, né? Olhando os próximos passos aqui, a gente quer focar bastante em negócio, que a gente deixou um pouco de lado aqui no mês de abril, devido às novas funcionalidades e implementações novas que a gente fez na plataforma. Então, falando aqui de negócio, a gente tem um canal da Podify que ele está meio parado, né? Ele tem só um vídeo lá de demonstração, bem básico. A gente gostaria de já ter feito alguns vídeos tutoriais e de casos de uso para as pessoas verem como é que funciona e até ajudar na divulgação. A gente chegou a fazer um vídeo, a gente não está não está ainda no canal, devido a alguns usuários novos estarem com dificuldades para poder operar a plataforma. Então a gente fez um vídeo meio que explicando como é que a pessoa consegue criar um roteiro usando o módulo de Smart Scripts, depois, através desse roteiro, criar um áudio ou um vídeo com todas aquelas funcionalidades de efeitos visuais e tudo mais. A ideia é a gente começar a fazer mais how-tos como esse, né? E colocar uma playlist no canal da Podify e também a gente implementar alguns use cases de como as pessoas podem usar melhor a plataforma para determinado nicho e também trazer um pouco de assuntos correlacionados ao nicho de AI, automações, etc. Para a gente criar um pouco mais de awareness ali em volta da marca e aumenta a distribuição no YouTube, consequentemente ajudando a gente a trazer mais usuários e mais leads para dentro da plataforma, tá? A gente deve focar muito na questão do funil de vendas, então melhorar esse funil, principalmente a parte de ads. Dado os últimos ads que a gente rodou nos últimos meses, a gente pegou alguns feedbacks legais, então a gente deve focar mais em alguns criativos com foco para pessoas que fazem bastante vídeo curto, né? Querem monetizar, por exemplo, no TikTok ou no Shorts. Então a gente viu que tem nos últimos meses aí várias pessoas usando a plataforma para fazer esse tipo de vídeo. E também a gente quer montar vídeos mostrando a plataforma por dentro, né? Então gravando ali vídeo no formato de Shorts, TikTok mesmo, para mostrando cada módulo como é que funciona e colocando isso como criativo também na Meta Ads. Tanto no Instagram quanto no Facebook, para a gente ver se a gente consegue aumentar o alcance aí das pessoas que estão visualizando nossos criativos e também aumentar a taxa de conversão. E por fim, também a gente quer otimizar os criativos existentes, né? Tem alguns criativos que já não estão performando tão bem, então a gente vamos mudar um pouco a copy, as imagens ali e tal, para ver se a gente consegue continuar performando igual ou melhor do que estava antes, tá? Parcerias, como eu falei lá em cima, tem aquelas dos eventos que a gente coletou, mas também a gente está falando com alguns canais de nicho para ter parceria como afiliado, né? Então a gente tem 2 canais ali que a gente começou as conversas ali e tal. Um que já era parceiro antigo da Podify e um novo que também é de nicho que mostrou interesse em virar afiliado nosso, tá? Então a gente tem um programa de afiliado que a gente dá por volta de 35% do valor da assinatura recorrente enquanto o usuário está na plataforma, né? Então isso é legal também para a gente trazer ali, abrir um outro canal de distribuição. Vamos ver se a gente consegue andar com essas parcerias aí ao longo desse mês. E por fim aqui, talvez a gente está pensando também em fazer algum tipo de funil baseado em webinário ou tripwire, né? Então, assim, basicamente o webinário, ou a gente dando uma masterclass ali no final, tentando trazer as pessoas para a plataforma, dando um conteúdo gratuito de relevância que já vai gerar, obviamente, né, algum valor ali para quem está assistindo, ou criar um produto com um ticket menor, que também já atende aquele nicho, pensando no upsell para o produto principal, que seria a Podify. Então, a gente está tentando estruturar aí o que seria melhor um webinário, um produto com ticket menor, para a gente entender ali se a gente consegue otimizar esse funil de vendas aí, tá? A gente também quer testar aqui novas faixas de preços avulsos, né? Então a gente está tentando aumentar o ticket ali, mexendo só no modelo de price, né? A gente já fez isso no mês passado, pegando a última faixa do plano avulso e aumentando ela um pouquinho. A gente deve fazer isso de novo esse mês para ver até quanto a gente consegue fazer esse shift, né? Que sem perder muito a taxa de conversão, tá? Das pessoas que estão comprando. E por fim, a gente deve tentar testar aqui um spin-off do produto. Ao longo desses últimos meses que a gente conversou com muita gente, a gente está vendo como as pessoas estão usando a plataforma. Então, tanto pessoas que a gente falou nos eventos, quanto as pessoas que estão usando, os usuários que estão usando a plataforma, a gente viu um padrão ali de pessoas usando o produto para fazer divulgação de outros produtos ou de serviços, né? Não chega a ser bem o GC, né? Não é um conteúdo gerado por usuário, onde a pessoa aparece mostrando um produto ou fazendo review de alguma coisa, mas a gente percebeu essa pequena demanda aí, né? Então a gente deve testar algumas
funcionalidades ali fora da Podify, talvez até gerar um produto com uma outra marca. Fica um spoiler aí, a gente já até comprou um domínio novo, né? Para testar essa nova funcionalidade de ajudar as pessoas a divulgar, fazer divulgação de produtos físicos ou serviços com o GC ou sem o GC. Então, é uma demanda que, principalmente para e-commerce ou para a gente que vende afiliado, por exemplo, de produto físico, Shopee, ou serviços mesmo tal. Então, pode ser que a gente crie um novo produto aí para compor o nosso portfólio, tá? Então, nas próximas semanas aí, no próximo mês, eu trago novidades para vocês, vou postando também ali nas redes sociais, tá? E falando aqui de feature, por fim, a gente não deve focar tanto em novas features, dado que a gente já lançou, fez um release grande agora, mas a gente deve tentar fazer algumas pequenas melhorias, tanto de consistência dos personagens nos vídeos, para cada transição de tela ali, né, de uma cena para outra, o personagem ser cada vez mais consistente do ponto de vista de rosto mesmo, fisionomia, etc e tal. E a gente também quer adicionar alguns sons ambientes, ou dar a opção para o usuário colocar sons ambientes ali durante o vídeo, para deixar também mais imersivo e junto com as transições, efeitos visuais, a gente conseguir cada vez mais deixar o usuário ali preso no vídeo que os nossos assinantes estão fazendo, tá? Então, de features é isso, e os próximos passos são esses, tá? Então, não deixe de seguir o canal aí, deixar seu like, se inscrever, até a próxima e tchau!